Nos primeiros anos que eu ia a Portugal, faltava-me um abraço do tamanho que eu dava. Eu dava um abraço e recebia outro. Mas é compreensível. Os portugueses residentes não têm culpa, porque aqueles que pegaram a sua mala e saíram fazendo uma aventura, porque naquele tempo, principalmente nos anos lá atrás, quanto mais para trás, mais difícil era imigrar. E é maravilhoso que a gente, quando se junta, nós percebemos que se realiza a vontade de Deus. Porque nós vamos recordar os momentos mais difíceis. Por que é que será que o ser humano, quando se junta, se lembra daquele tempo que nós dormíamos todos juntos? Você lembra daquele tempo que nós comíamos só carne aos domingos? Você lembra daquele tempo que nós dividíamos uma sardinha entre 3 pessoas? Sabe por que a gente faz isso? Porque naquele tempo, não tendo os bens materiais, nós íamos buscar a última reserva da nossa alma. Por isso que nós nunca esquecemos os momentos chamados difíceis. São os momentos, para mim hoje, muito mais elegantes da vida. Porque as luzes artificiais normalmente apodrecem um homem. Elas brilham apenas e tão somente quando estão acesas. Mas quando a gente começa a enxergar com os olhos da alma, a gente nunca mais fica às escuras. E depois de tantos anos, olhar para cada rosto que aqui está na minha frente e perceber que 90% são pessoas que em 1988, 87 para 88, 88 para 89, foi isso, que eu vim pela primeira vez em Montreal. E eu lembro que eu fiz uma canção, foi um dos meus maiores sucessos, porque quando eu entrei, eu já estava numa digressão de 30 dias em Portugal. Depois pegamos o avião, fomos até os Açores, e nos Açores paramos 3 horas. E de repente eu percebi que o aeroporto estremecia. Eu via estremecer o aeroporto, porque cada abraço que a mãe dava a um filho, e que um filho dava à sua mãe ou ao seu irmão, aqueles que ficavam e aqueles que partiam, aquilo marcou muito a minha vida. E aí foi aí que eu fiz uma música chamada O Imigrante. Então essas coisas, comprová-las hoje, depois de tanto tempo, é fantástico. Porque a gente pode falar muita coisa, mas não dá para anotar nada. Percebeu que a vida inteira falamos em vão. Agora, quando a gente tem a certeza, como eu estou tendo, olhar para os vossos olhos, de que nesses anos todos, tudo que a gente falou, tudo quanto a gente disse, vocês repetem hoje para mim. É bom demais. Porque o ser humano tem tanta oportunidade de melhorar e não melhorou. As guerras estão todas aí. E nós fazemos parte dessa sociedade, que a guerra não é só com uma metralhadora na mão. Às vezes você tem uma metralhadora na boca. Então é muito importante que a gente seja mais seletivo. Que a paz definitiva só se conquista quando a gente conquista a paz. E nós normalmente viemos ao mundo, queremos conquistar tudo o que o mundo tem, que é material, que é da terra, não é nosso, porque ele fica aqui. A mesma casa que abriga e que abrigou meu pai, ela está lá, na aldeia dele. Mas o meu pai não está lá, e era ele que eu queria que estivesse lá. Então estas coisas a gente precisa prestar atenção, são provas. Quando você, meu amor, cantou a música Casa de um Português, e você me confessou aqui que nunca fui a Portugal, não tem contato nenhum com Portugal, e você tem todo Portugal dentro de você. Você vai comigo no meu coração, porque são essas coisas que nos fazem crescer.
E completando, quando eu dizia que as primeiras vezes que eu ia a Portugal cheio de saudade, cantando Portugal, já tinha 5 sucessos de primeiro lugar no Brasil. Uma coisa muito grande para um país. O Brasil é um país muito grande. E eu cheguei em Portugal e eu era apenas um pedacinho e uma pedra no caminho, que todos se desviavam dela. E aí eu fiz uma música chamada No Brasil sou português, em Portugal sou brasileiro. Lá toco guitarra, aqui toco pandeiro. Às vezes de Lisboa ou do Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, sou um português brasileiro. Então não vê de eu achar que eu tinha perdido, eu tinha ganhado. Porque todas as vezes que o avião aterriza em solo português, a gente sente saudade. Quando aterriza em solo brasileiro, sinto saudade. Então, as coisas estão no lugar, mas Deus colocou este caminho desta forma. E se eu o recusasse, eu seria uma pessoa infeliz. E hoje sou uma pessoa feliz, porque o disco que eu acabo de gravar após 40 anos de carreira é chamado Obrigado Brasil. Porque nós temos esta obrigação de agradecer ao país de acolhimento. Porque ele nos deixa ser aquilo que nós somos, portugueses no Canadá, portugueses nos Estados Unidos, portugueses na França, portugueses na Austrália, portugueses no mundo. Então agradecer aos países de acolhimento é, acima de tudo, uma nobreza do ser humano. Porque é a mesma coisa que você ser bem tratado na casa de um amigo e nunca dar um telefonema, nunca fazer um e-mail, nunca contatar aquela pessoa que uma noite, ou 2 noites, ou 3 noites, ou uma vida dedicou a essa amizade. Porque eu sei que alguma voz pode se levantar e dizer: mas o Roberto Leal é português, por que é que ele gravou um disco de música brasileira? Eu fico tão feliz quando um brasileiro grava música portuguesa. Os brasileiros, eles são pessoas hoje que começam a descobrir Portugal, estão redescobrindo Portugal. Porque o brasileiro foi, de uma certa forma, preparado para amar a América, amar os Estados Unidos. Porque eles têm um lobby feito com lojas em Miami, em Orlando, em tantas cidades dos Estados Unidos. Como nós, portugueses, aprendemos a amar o Brasil através das telenovelas, no início. Então, a importância de eu estar aqui com esse grupo, eu já vi com muitas pessoas. E algumas pessoas que vieram comigo pela primeira vez, tiveram dificuldade em compreender o que era ser português longe de Portugal. E eu lembro... Teria 1000 histórias, eu vou-vos contar uma muito pequenina. Um dia eu fiz um show e depois eu estava muito emocionado, não conseguia dormir. E quando fui para almoçar para o outro dia, já não havia almoço. E aí então, essas pessoas que estavam comigo, que vieram comigo do Brasil, disseram: está vendo, agora vais ficar sem almoçar. Eu falei assim: não, eu não vou ficar sem almoçar. Só vou ficar sem almoçar se eu quiser. Como eu quero almoçar, eu vou almoçar. E a primeira pessoa que estava do meu lado, eu entrei num lugar que não era específico para gastronomia, mas sim para jogos. Havia bilhar, havia pimbolim, havia... Como é que se chama os matrecos. E eu disse assim: poxa, eu não almocei. É para já. Deu uma mão... E fui buscar presunto, queijo, apareceu ali tudo. Então o que é isso? Amor. O amor resolve tudo. Não importa que fossem 5 da manhã. Mas a pessoa estava revoltada, porque eu também, por eu esperar por mim, ele estava sem almoçar. E ele estava com medo de passar fome. Eu falei assim: não, ninguém passa fome perto da nossa gente. Então, finalizando, a senhora
Maria Silva. A senhora Maria Silva me emociona muito. O ano passado nós fizemos um cruzeiro que saiu de São Paulo, foi até Rio de Janeiro, fez ali duas cidades. Um navio muito bom, talvez o terceiro navio mais importante aí que anda navegando. E de repente eu encontro esta senhora lá, não acreditei. Falei, não é possível. Quer dizer, ela foi daqui diretamente, foi para São Paulo, depois desceu para Santos, né, que é 80 quilômetros de São Paulo, e lá estava no navio. Então, finalizando, viu, Rodrigo? Eu falo porque o Rodrigo tem uma história que fatalmente irá contar quando eu não estiver mais aqui, porque há coisas que só tem graça contadas longe da gente. E eu lembro de que o Rodrigo percebi que os primeiros passos dele, tudo que ele fazia era harmonioso, tudo que ele fazia estava ligado à música. Aonde ele estivesse, ele estava batendo o pé, ele estava batendo a mão, ele estava fazendo alguma coisa que eu pudesse comunicar com o que ele mais gostava de fazer. E então o primeiro presente foi aquele que ele nunca quebrou, porque o resto ele quebrou tudo. Não sobrou nenhum da sua infância, mas a bateria sobrou. E o Rodrigo, então, às vezes nas nossas folgas, quando a gente vinha aqui, fazia uma série de shows de quinta a domingo, ia nos lugares. Então nós íamos nos barzinhos ouvir o rock and roll também, porque ele queria ir. E eu disse, eu também quero ir. Mas você quer ir? Claro. Também quero ir. E ele então ficava fascinado, queria levar da América, principalmente no Brasil, que não há. Os grandes instrumentos todos são feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra. E ele então ia cheio de guitarra, bateria, aquelas coisas todas. E um dia eu convidei para ir ao Fama, para ouvir o fado. E ele começou a chorar, porque eu queria lhe transmitir que o mundo não é só aquele que nós enxergamos, e aquele que nós conhecemos. O mais bonito é o que nós não conhecemos. E que nós só realmente vamos conhecer o nosso verdadeiro mundo se nós crescermos. Porque é um mundo que não comporta maldade. É um mundo que não comporta ironias. É um mundo que não comporta a maldade que ainda permanece entre nós. Mas nós somos os responsáveis. O que é que a gente faz quando a gente quer atingir uma coisa, uma praga? A gente utiliza um remédio. É a mesma coisa que nós temos que fazer. Enquanto muitas bombas explodem, aqui neste momento, neste lugar, nós estamos aqui confraternizando. Então vocês vejam que é possível. Porque quando nós falamos o mundo está mal, nós somos o mundo e podemos fazer um mundo melhor. E é esse mundo melhor que eu vos convido a todos. Cada vez seremos mais e cada vez ficaremos mais fortes. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus ilumine as vossas famílias, os vossos filhos, todos aqueles que fazem parte da vossa vida, mesmo os filhos que não nasceram no vosso ventre, mas os filhos que de uma certa forma se apresentam com a bondade, com a dignidade de um filho, de um amigo. Que Deus abençoe vocês, sempre. Só uma última palavra, eu quero registrar a presença exatamente porque eu estou falando de uma coisa
em que a referência está aqui do lado, que é o nosso querido Ari. O ano passado, Floriano. O Floriano e sua equipe, sua esposa, seus amigos, realizaram um grande festival do lado lá, ali em New Bedford e Fall River, não é? E ele veio hoje aqui para nos dar um abraço. Ele vai embora amanhã, mas ele quis dar um abraço. Então, este é o verdadeiro amor. Cara, você pegou um avião, se chateou, o avião não saiu na hora. Há uma corrida nesta cidade, complica a vida de todos aqueles que querem passar por determinadas ruas, mas o Floriano e os seus amigos quiseram dar um abraço a mim e a todos aqueles que lá estiveram ano passado. Então, estas coisas, porque a gente pode falar muito bonito, mas na realidade não é isso, não. Eu estou mostrando e provando para vocês. A senhora que eu disse. E tantas pessoas que me viram aqui no ouvido, crianças que eu peguei no colo e hoje estão aqui com os seus pais. Eu peguei no seu colo e não deixei cair. Muito bom, muito bom, muito bom. Então essas coisas todas comprovadas, porque depois de alguns anos de carreira a gente pode dizer se aquilo não. O Roberto fala muito bonito, mas ele faz outras coisas. Então é muito bom. Pode ser bom para vocês, mas é muito bom para mim. Porque quando a gente fecha os olhos e quando o silêncio fala mais que as palavras, vocês me ajudam a não ter medo de nada. A Glória sabe, meu filho sabe, as pessoas mais próximas sabem que eu não tenho medo de nada. Sabe por quê? Porque quando a gente pertence ao mundo de Deus, nós estamos sempre protegidos. Não importa o que aconteça. O que tiver que acontecer é porque tinha que acontecer. Tudo é para o nosso bem. A gente só cresce na hora da dor. Então, quando ela chegar, não é o fim do mundo, é o início de um novo mundo. Que Deus abençoe. Obrigado, Floriano. Obrigado a todos vocês. E amanhã todos juntos lá cantando e nos emocionando. Obrigado por esse almoço fantástico. Os cantores cantaram. Eu tenho uma palavrinha para você, meu amor. Venha cá, minha linda. Suzy, vem cá, Suzy. Não é porque a Suzy cantou dois fados e eu trouxe, quando fui para o Brasil levei 2 discos, 2 singles chamados, 2 singles. Um era de... Suzy, também acontece essas coisas, a gente se emociona e não se lembra das coisas. Mas eu levei um disco de Antônio Mafra. Então Deus já pôs na minha bagagem aquele que seria o meu primeiro sucesso, que era o Arrebita. Que era a única coisa que eu sabia cantar. Era o Arrebita. E esse Arrebita foi primeiro lugar durante 3 anos. Porque o Brasil nunca tinha visto uma coisa... Não importa se era boa ou se era ruim. Nunca tinha visto uma coisa igual. Então a Suzy hoje ao cantar uma música, eu quase caí debaixo dessa mesa, porque eu também levei o do Fernando Varinho, o Miúdo da Bica. E essa música que você cantou é minha paixão. É uma música muito especial. E eu disse, como Deus relaciona tudo, por que eu tinha que ouvir isso hoje? Era hoje. Hoje era o dia de ouvir essa música. Certo? Depois do outro lado, a Cati vai para o piano e canta a Casa de um Português. Pronto, aí eu desabei. Vem cá, Cati. E ela depois, então, eu quis saber só uma palavrinha. E ela disse, Roberto, eu nunca fui a Portugal. Eu não conheço Portugal. Então ela é muito mais portuguesa, porque ela não conhece.
e tem Portugal muito mais do que muitos que conhecem Portugal. Então nós temos que aplaudir a Cátia e a Suzy por este momento de emoção. Obrigada. Então, se eu fosse para isso, eu não dava o microfone. Gente, que Deus abençoe vocês todos. Há tanta história, tanta coisa. Nós vamos vir mais vezes, nós não vamos levar tanto tempo para vir. Certo? Tá bom? Um beijo carinhoso. Que Deus abençoe. Suzy e Cátia, que Deus abençoe. E o microfone fica com o Joe. Porque o Joe é o presidente do festival e está aqui. Já cantamos juntos, já estivemos juntos no mesmo palco, dividimos todas as emoções. Pode fotografar ele. Para mim também é bom, porque eu vou ficar... Claro. Isso aí. E ele está aqui num sentido de se doar. De se doar mesmo, de fazer com que esse festival seja também um início de uma semente nova, exatamente para a terceira geração, para esses que nasceram aqui, que já são filhos dos nossos pais, já são filhos dos nossos, está lá, dos nossos tetaravós. Então, um beijo a você, João, que Deus te abençoe. E eu sei que amanhã todos nós vamos ter um lindo show, porque com esse espírito, com essa harmonia, tudo fica bem em qualquer lugar. Um beijo, João. Obrigado, Roberto. Olha, para nós é um prazer, é uma honra, é um privilégio de estar aqui com o Roberto. E obrigado pelo convite, de ter aceitado o nosso convite de estar no nosso festival. O Roberto Leal tem estado, está e continuará a estar nos nossos corações de todos os portugueses de Montreal. Uma grande salva de palmas ao nosso amigo. Obrigado aos amigos que estão aqui de fora. E agora resta-me apresentar mais uma cantora da comunidade que eu tive o prazer de descobrir, porque uma das minhas grandes satisfações é de realmente descobrir esses talentos fabulosos que temos na nossa comunidade. A Sara Franco nasceu em Montreal, uma luso-canadiana, a sua mãe é quebequense, o seu pai é miquelense, e depois ela foi viver em Portugal, em Lisboa, durante uns tempinhos. Tem um resumo muito grande, mas estou a dar um apanhado só. Mas eu descobri a Sara há uns anos atrás. Tivemos o 15º aniversário de um jornal da comunidade, o Lusopress aqui de Montreal. E pronto, eu vi a Sara e fiquei encantado. E ela já fez parte de certos eventos que eu tenho organizado e está aqui connosco. Portanto, todos os vossos aplausos, os vossos carinhos para a Sara Franco.